Elon Musk acabou de revelar o que parece ser o Grok 5, um modelo massivo com 1,5 trilhão de parâmetros que já terminou o treinamento e pode ser o maior avanço da Xai até agora na corrida da IA para a programação. Segundo relatos, a Xai treinou o modelo com muitos dados de programação do cursor, permitindo que o Grok aprenda como desenvolvedores reais criam e corrigem softwares. A DeepSeek acabou de apresentar um artigo de pesquisa de 46 páginas que foi 99% escrito por um agente de IA, enquanto o Qwen 3.7 Max da Alibaba de repente entrou para a elite global dos modelos de codificação, superando o GPT 5.5 e o Gemini 3.5 Flash. Vou começar pelo Musk, já que provavelmente é o assunto que mais chama a atenção. Tarde da noite do dia 24 de maio, Elon anuncia que o Grok V9 com 1,5 trilhão de parâmetros concluiu o treinamento. Isso é exatamente 3 vezes o tamanho do modelo atual e ele diz que será lançado ao público em 2 a 3 semanas, mas é aqui que fica realmente interessante, quase simultaneamente. Foi divulgado que, no treinamento, a Xai usou muitos dados de programação do cursor no modelo. Agora, Cursor é aquela ferramenta de codificação por IA incrivelmente popular que mais de 67% das empresas da Fortune 500 estão usando. Espera-se que atinja 6 bilhões de dólares em receita anualizada até o final de 2026 e Jensen Huang, da NVIDIA, já declarou publicamente que é o seu serviço de IA em nível empresarial favorito. Então, alimentar os dados do cursor no Grok é basicamente como estudar para uma prova com um gabarito, exceto que a prova é como engenheiros profissionais realmente escrevem código, e o gabarito são milhões de interações do mundo real. O que torna isso tão poderoso é que não estamos falando de sintaxe básica aqui. Modelos de linguagem já geram código aparentemente correto. O verdadeiro desafio é entender lógica de engenharia complexa, navegar por bases de código com vários arquivos, depurar em fluxos de trabalho realistas e colaborar de forma eficaz com humanos. O cursor possui os dados dos prompts usados pelos desenvolvedores, suas alterações no código, seções de depuração e padrões de colaboração entre arquivos. É exatamente o tipo de dado de treinamento que você precisa para criar uma IA que não apenas escreve código, mas realmente desenvolve software do jeito que os humanos fazem. Perguntaram ao Grok sobre os dados do cursor, e ele respondeu que incluem interações reais de programação de alta qualidade, prompts de desenvolvedores, contexto de código, operações de edição e registros de conclusão de tarefas. Eles estão ensinando o Grok a pensar como um desenvolvedor sênior, mostrando como esses profissionais trabalham. O modelo V8 Small atual, com 500 bilhões de parâmetros, também será disponibilizado como código aberto até o final do ano. Interessante, pois mostra que a Xai tenta atuar em ambos os lados, mantém recursos avançados proprietários e, ao mesmo tempo, ganha simpatia da comunidade de código aberto. É aqui que você vê que Musk quer mais do que só tornar o Grok mais inteligente. Em 21 de abril, a SpaceX fez uma jogada de 60 bilhões de dólares envolvendo o Cursor, uma das principais ferramentas de codificação de IA. Eles têm a opção de adquirir o Cursor, mas, se não exercerem até o fim do ano, pagam mesmo assim uma taxa de cooperação de 10 bilhões de dólares. É esse o valor que Musk atribui à programação com IA. Primeiro passo, garantir o cursor com dinheiro. Segundo passo, alimentar seu modelo com os dados deles. Terceiro passo, lançar seu próprio agente de programação chamado Grok Build em 14 de maio. O Grok Build é realmente interessante. É um agente de programação de IA no terminal que gera código, edita arquivos, gerencia dependências e executa comandos no shell. O maior diferencial? Ele suporta até 8 subagentes trabalhando em paralelo. Eles estão cobrando $300 por mês pela assinatura Super Grok Heavy, embora haja um preço promocional de $99 pelos primeiros 6 meses. E veja só, o Grok Build é nativamente compatível com o formato de arquivo de configuração que o Cloud Code usa. A Xai está integrando compatibilidade com o ecossistema dos concorrentes diretamente em seu produto. É prático, mas também diz muito sobre a posição deles no mercado, porque, sejamos sinceros, o Grok está atrás. No benchmark SWE Bench Verified, que é o que os desenvolvedores realmente levam em conta para medir a capacidade de programação da IA. O GPT 5.5 está em 80
e 8,7%, o Cloud Opus 4.6 está em 80,8% e o Grok Série 4 está entre 72% e 75%. Em termos de adoção empresarial, em março de 2026, a OpenAI possui 55% dos usuários corporativos, a Anthropic saltou de 20% há um ano para 47%, o Google está com 39% e o Grok tem apenas 6%. Triplicar os parâmetros e incluir dados do cursor pode trazer mudança qualitativa, mas Musk ainda tem muito caminho a percorrer. O timing disso tudo também é bem deliberado. A SpaceX vai abrir capital na Nasdaq em 12 de junho, com uma avaliação alvo de 1 trilhão e 750 bilhões de dólares, o maior IPO da história se acontecer. A compra da Cursor por 60 bilhões de dólares deve ser finalizada até 30 dias após o IPO, e o lançamento do V9 Medium ocorrerá pouco antes do IPO. Mas Elon Musk não é o único agindo em junho. O GPT 5.6 da OpenAI vazou nos bastidores do Codex, com uma janela de contexto de 1,5 milhão de tokens testada com sucesso. A Polymarket está prevendo mais de 85% de probabilidade de lançamento antes do final de junho. O Cloud Opus 4.8 da Anthropic apareceu nos bastidores do Google Vertex. O Gemini 3.5 Pro do Google também está programado para junho. 4 laboratórios líderes terão um confronto direto no mesmo mês. Este mês de junho vai ser brutal demais. Enquanto isso acontece, uma questão jurídica está se formando. A Bloomberg informou que o diretor jurídico da Xai orientou na semana passada que funcionários só interajam com a equipe da Cursor quando for necessário para a parceria técnica. Esse é o procedimento padrão quando as negociações de aquisição se tornam públicas. As regras antitrust vetam que partes de uma fusão misturem ativos ou tomem decisões comerciais juntas antes da aprovação do acordo. A parceria foi anunciada em 21 de abril, e Cursor explicou como usar a infraestrutura Colossus da Xai para ampliar a inteligência de seus modelos. Eles disseram que estavam sendo limitados pela capacidade de computação e que essa parceria resolve esse problema. Atualmente, eles colaboram tecnicamente, mas legalmente mantêm barreiras até a aprovação dos órgãos reguladores para a aquisição. Agora vamos à parte fascinante, o artigo de Deli Chen. Aqui as coisas ficam meta da melhor forma. Deli Chen é um pesquisador sênior na DeepSeek, um dos principais colaboradores do DeepSeek V1, V2, V3, V4 DeepSeek R1, que esteve na capa da Nature, DeepSeek Coder e da arquitetura DeepSeek MoE. Ele é realmente um peso pesado na área, e ele acabou de publicar um artigo de revisão de 46 páginas intitulado De Copilotos a Colegas. Uma pesquisa sobre agentes autônomos de pesquisa, onde ele admite abertamente que aproximadamente 1% foi escrito por ele e 99% foi escrito por seu framework de agente autônomo de pesquisa chamado DALL-E Auto Research Skill. As estatísticas sobre isso são meio insanas. O artigo passou por 6 iterações no total, 4 para V1, 1 para V2 e 1 para V3. O primeiro rascunho levou 76 minutos, o tempo total gasto foi de 6 dias, em aproximadamente 108 rodadas de interação com o agente, consumindo cerca de 648 mil tokens e produzindo 2.234 linhas de LaTeX. Todas as 103 referências foram verificadas. O artigo possui 7 figuras e 4 tabelas, totalizando 46 páginas com um tamanho de arquivo de 538 kilobytes. E Deli Chen disse que o tempo real de processador que ele gastou pensando foi de menos de 2 horas. Qual é a opinião dele? Agentes de código estão inflacionando muito os artigos de ciência da computação. Tarefas que demoravam pelo menos um mês agora são concluídas em dias. Os 2 coautores listados são DeepSeek V4 Pro, responsável pelo texto, e GPT Image 2, responsável pelas imagens. Então é isso. Um humano usa IA para escrever uma análise abrangente sobre IA conduzindo pesquisas científicas. A ironia não passa despercebida, e esse é o ponto. Este artigo é tanto uma demonstração quanto uma análise exatamente do que está descrevendo. No entanto, o artigo em si é realmente muito valioso. Ele propõe uma taxonomia de 5 níveis de autonomia para agentes de pesquisa, similar à classificação de carros autônomos.
O nível 1 é o autocompletar, coisas como o GitHub Copilot, onde o humano conduz cada passo e o agente apenas sugere complementos. Esses sistemas oferecem um aumento de produtividade de 30% a 55%, mas não têm autonomia. O nível 2 é a execução de tarefas, onde o humano especifica a tarefa e aprova cada ação. Pense no ChatGPT com ferramentas ou no chat do Claude. O nível 3 envolve operações em etapas com pontos de verificação, onde o agente define objetivos e revisa em paradas específicas. Claude Code e Cursor Agent se encaixam aqui. O nível 4 é autonomia total em domínios restritos, com humanos definindo objetivos e avaliando resultados. É aqui que devem IA Scientist e o agente SUI operam. O nível 5 é a pesquisa autodirigida. O humano define a área e o agente escolhe os próprios problemas. Isso ainda é, em grande parte, hipotético. O artigo identifica 4 padrões arquitetônicos dominantes. Os ciclos de agente único são os mais simples: planejar, agir, observar e refletir em um ciclo. A colaboração entre múltiplos agentes envolve funções distintas, com agentes revisando e complementando-se. A orquestração hierárquica possui um agente supervisor que decompõe tarefas e delega para agentes executores. A execução com ferramentas dá aos agentes acesso a ferramentas externas, como ambientes de execução de código, navegadores web, consultas a bancos de dados e até equipamentos robóticos de laboratório. Os sistemas mais poderosos combinam vários padrões. O que é realmente honesto é que o artigo identifica 6 problemas fundamentais que ainda não foram resolvidos. O primeiro é a armadilha do loop cognitivo, onde agentes repetem estratégias fracassadas sem perceber. O AutoGPT é notório por isso. O problema mais comum dele são os loops infinitos. O segundo são as limitações da janela de contexto. Uma sessão longa de pesquisa pode gerar mais de 100.000 tokens e as informações iniciais se perdem. O terceiro é a avaliação de novidade. Como avaliar se uma pesquisa feita por IA é realmente inédita? A previsão de citações depende de fatores sociais. A similaridade semântica não diferencia o novo do obscuro. Quarto é a reprodutibilidade. Inferência de modelo de linguagem com valor diferente de 0. Temperatura 0 gera resultados diferentes a cada execução, tornando o agente muito sensível às mudanças no prompt. Quinto é segurança e ética. As mesmas capacidades que tornam os agentes de pesquisa valiosos também criam riscos de uso duplo. Sexto é custo e acessibilidade. Uma única resolução de um caso do SWE Bench pode custar de 5 a 50 dólares em chamadas de API, criando barreiras econômicas. O artigo analisou mais de 95 trabalhos e examinou 17 sistemas principais em uma matriz de características com 6 dimensões. A conclusão é clara. Os sistemas frontier atuais funcionam no nível L4, com execução autônoma de múltiplas etapas, em domínios limitados, enquanto o L5 ainda é aspiracional. As principais barreiras para o L5 não são a capacidade bruta, mas a acumulação contínua de conhecimento entre sessões, autoavaliação confiável sem supervisão humana e ampliação fundamentada das arquiteturas dos agentes. Isso não se degrada à medida que a complexidade aumenta. E falando em capacidade de programação, precisamos conversar sobre o que acabou de acontecer com Qwen 3.7 Max. O ranking do Code Arena acabou de sair e Qwen 3.7 Max marcou 1.541 pontos, ficando em 4º lugar no mundo. Isso coloca ele à frente do GPT 5.5 e do Gemini 3.5 Flash. Apenas Claude Opus 4.7 e Opus 4.6 estão à frente dele. Esta é a primeira vez que um modelo chinês alcança essa posição em programação. A Alibaba é o único fabricante chinês e o único modelo que não é Claude entre os 5 melhores do mundo. Antes do ranking oficial, os desenvolvedores já testavam. Uma comparação colocou Opus 4.7 GPT 5.5 e Qwen 3.7 Max para escrever uma IA de autoaprendizagem de Tetris. Qwen 3.7 Max não só venceu os 2 concorrentes, mas fez isso com um custo de tokens de apenas $1,32, enquanto melhorava o desempenho em 56%. Outro desenvolvedor utilizou o modelo para criar um modelo tridimensional do universo, com resultados impressionantes.
Ao gerar um modelo em miniatura de pagode em estilo Pixel 3D, Qwen 3.7, Max superou tanto na velocidade de geração quanto na qualidade. Outro desenvolvedor fez um teste prático pedindo ao Qwen 3.7 Max para criar um jogo de corrida, e o resultado foi bastante impressionante. Ele gerou um arquivo HTML jogável. A primeira versão tinha um bug que invertia as teclas de direção esquerda e direita, mas após um ajuste rápido, tudo funcionou corretamente. O resultado final incluía 4 carros, uma pista circular de 3 voltas, mais de 100 moedas de ouro espalhadas, obstáculos que reduziam a velocidade ao serem atingidos e um painel pós-corrida com classificações, tempos de volta, contagem de moedas e volta mais rápida. Mas 2 detalhes se destacaram mais. Primeiro, Qwen 3.7 Max criou uma página inicial adequada. Você realmente precisava clicar em iniciar para começar a corrida. Os outros 3 modelos testados iniciavam imediatamente sem tela de título. Além disso, o prompt original também solicitava sons do motor e de coleta das moedas de ouro. Isso era mais como um requisito extra no final do prompt, mas Qwen 3.7 Max foi o único modelo que realmente implementou isso. Em comparação, Gemini 3.5 Flash apresentava qualidade visual inferior e interface dispersa, com informações nos 4 cantos do painel, dificultando a concentração. Claude Opus 4.6 tinha poucas moedas de ouro e os 3 carros de IA dirigiam quase em perfeita sincronia, parecendo cópias uns dos outros. GPT 5.5 tinha gráficos superiores e operação mais suave, mas as moedas de ouro pareciam rosquinhas amarelas. Tanto ele quanto outros exigiram várias rodadas de depuração até tudo funcionar corretamente. Só Qwen 3.7 Max era basicamente jogável na primeira geração. O motivo pelo qual Qwen 3.7 Max tem um desempenho tão bom em programação está, na verdade, incorporado à sua filosofia de design. A Alibaba apresentou o Qwen como modelo base para agentes, criado para executar tarefas autônomas de longo prazo. Dados de testes internos mostraram que ele funcionou continuamente por 35 horas, executando 1.158 chamadas de ferramentas em uma tarefa de programação autônoma. O código gerado teve aceleração geométrica média 10 vezes maior que a implementação de referência do Triton. Após 30 horas de dedução, o modelo ainda permaneceu afiado e continuou descobrindo novas oportunidades de otimização, com 0 degradação de contexto, 0 desvio de instrução e 0 loops infinitos. Essa última parte é crucial porque chamar ferramentas 1000 vezes já não é tão incomum, especialmente com protocolos como o MCP. O verdadeiro desafio é manter a coerência por 35 horas sem perder o objetivo, esquecer decisões anteriores ou ficar preso no mesmo loop fracassado. A maioria dos modelos falha em tarefas longas, então o Qwen 3.7 Max manter o foco por horas é significativo. O treinamento pode explicar isso. Segundo relatos, o Qwen 3.7 Max foi treinado com expansão entre ambientes, onde a mesma tarefa de programação é testada em diferentes frameworks de execução e métodos de verificação, como Cloud Code, OpenClaw e outros. Assim, em vez de aprender atalhos para uma configuração específica, o modelo é forçado a aprender padrões gerais de resolução de problemas. Isso pode explicar por que ele se sai bem em vários frameworks de agentes e não só no próprio ecossistema. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se para mais novidades sobre IA e curta o vídeo se gostou. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.